pé, ó. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares para frente, presta atenção. Então, sempre, uma vez por mês, nós temos as narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Na aula de hoje, nós conhecemos um pouquinho da mitologia gaulesa. Mitologia de uma região aí que hoje faz parte da Grã-Bretanha e parte do norte da Europa. A mitologia gaulesa, boa parte dela está descrita num livro, uma espécie de livro sagrado dos gauleses, que é o Mabinogi. No Mabinogi nós temos algumas aventuras mitológicas, algumas histórias mitológicas e lendárias dos gauleses. Uma delas é da esposa feita de flores, a Blodelwed. A Blodelwed teria sido feita de encomenda. A mãe de um sujeito, de um rapaz, teria amaldiçoado esse rapaz, colocando nele uma maldição de que ele jamais se casaria com uma humana. E aí então, o tio dele era um mago, um feiticeiro, e resolveu ajudar. Juntos com o outro feiticeiro, os dois fizeram um feitiço com flores e transformaram essas flores numa mulher. Era a Blodelwed, para se casar com esse rapaz. Essa mulher Blodelwed acabou se apaixonando por outro. E não quis casar com o rapaz para quem ela tinha sido feita para se casar. E além de se apaixonar por outro, ela se casou com esse outro, fugiu com esse outro, e antes de fugir, tentou matar o rapaz para quem ela estaria prometido, com uma lança envenenada. Esse rapaz acabou sobrevivendo e depois foi e matou o marido daquele com quem Blodelwed tinha fugido e transformou a Blodelwed numa coruja. Então, o carvalho mágico foi fundamental nesse processo, porque ele depois foi envenenado e se transformou num pássaro até se regenerar. Ele pousou no carvalho e do carvalho ele adquiriu forças e sabedoria para poder retornar à sua humanidade e assim vingar daqueles que tentaram matá-lo e transformar a Blodelwed numa coruja. Outro mito relatado, outra lenda relatada no Mabinogi, nas mitos e lendas gauleses, é o de Bran, o abençoado gigante. Seria uma espécie de rei desses povos. E ele, numa certa feita, se embrenhou numa guerra contra os irlandeses. E nessa guerra ele acabou sendo envenenado por uma lança. E aí ele pediu para que seus guerreiros e seus súditos que estavam ajudando ele na guerra arrancassem a cabeça dele e levassem para a Gália. E lá a cabeça iria proteger a região. E aí então, segundo a lenda, segundo os contos de Mabinogi, esse lugar seria uma região lá da Inglaterra chamado Castel de Bran, lugar onde teria sido colocado a cabeça de Bran para proteger a Inglaterra, os gauleses, de invasões estrangeiras, especialmente dos franceses. Outro mito, outra lenda do Mabinogi, dos gauleses, é a de Rhiannon e Pwyll. Pwyll havia se apaixonado por Rhiannon, mas só que Rhiannon havia sido prometida para outro cara. E aí então os dois fugiram, se casaram. Os pais dela, como ela era prometida para outro, revoltados, foram atrás deles. E aí Rhiannon engravidou. Quando o bebê nasceu, os pais, os avós do bebê, raptaram o bebê e falaram que Rhiannon havia sacrificado o próprio filho. E aí Pwyll, revoltado com a esposa por ter matado o próprio filho, fez com que ela andasse pela cidade como se fosse um cavalo e todo mundo montasse em cima dela. Todo mundo teria que montar. Depois de algum tempo, Pwyll acabou descobrindo que Rhiannon era inocente e seu filho havia sido sequestrado. E aí ele vai então em busca de recapturar ou retomar o seu filho, que é o filho dele. Essas são algumas lendas, alguns mitos e lendas do Mabinogi,
Esse que é uma espécie de espírito sagrado aí dos gauleses, povos que viviam ali na região que é onde a gente chama de Grã-Bretanha. Tinha contato ali com os irlandeses, com os celtas. Compreenderam aí, pessoal, essas histórias, esses mitos, essas lendas? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí. Yeah. Muito bom, gosto. Oh, eu não vou abrir nós.